quinta-feira, especial no presente do nosso amigo, nosso irmão Jesus Frei. Vamos lá. Amado Jesus, divino amigo, felizes pela oportunidade bendita da nossa reunião fraterna, reunião de aprendizado, na casa de Célia Xavier, aqui nesta escola para um socorro espiritual. Rogamos, Senhor, possamos humildemente, com simplicidade, aproveitarmos essa oportunidade e que possamos, ao sairmos deste lar escola, refletir, Senhor, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos deveres. Felizes sempre pela nossa doutrina espírita, nós rogamos, Senhor, agradecidos, honrados pela presença dos nossos queridos levinos. Que a vossa paz seja conosco hoje e sempre. Não vamos duvidar do nosso companheiro Marco Aurélio, que levou a nossa casa para a presença do nosso momento. A pedido do diretor, que é o Luiz Fernando, a pedido do diretor da casa, Luiz Fernando, eu vou fazer a apresentação dos companheiros do Frei. Boa noite a todos. Antes de estar aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: o Gilson Frei é um companheiro assim, muito querido aqui, né? Quando nós organizávamos a semana a comemoração aos 150 anos da Revista Espírita, e nós escolhíamos os temas aqui no Biblioteca da Casa, exatamente para a revista, e nós localizamos e entendemos que esse tema seria de muita importância no momento da nossa sociedade, no mundo inteiro. Enquanto localizamos esse tema do suicídio e do espiritismo, foi fácil para nós escolher o palestrante da noite, o orador da noite, porque o nosso companheiro é médico, né? Ele formou-se, nasceu em Lavras, formou-se em 1980 pela Faculdade de Medicina, é um médico homeopata, né? Ele é casado, tem 2 filhos, e ele tem obras assim, principalmente quando eu li Ícaro Redimido, que é uma das obras da sua Lavra, né? Não porque tenha nascido em Lavras, como mesmo, mas o Gilson Frei, ele é o autor desse livro, né? Ícaro Redimido, e em seguida esse livro surgiram outros, né? Aí nós podemos lembrar das obras publicadas, Julieta, Borboletinha Azul, um livro infantil. Nestor, Igreja que queria ser anjo, também um livro infantil. O Ícaro Redimido, né, que é uma missão muito ligada ao tema de hoje, por isso a principal razão, pelo carinho para casa, pelo preparo dele. Né? Ele tem também na sua obra também a Arquitetura Cósmica, é um livro publicado em 2005. Há pouco tempo, foi editado pelo Suzane, Tabernáculo Eterno. E mais recentemente, em parceria com Otávio Sonoro de Oliveira, Lenícia Aparecida de Souza Alves e Célia Allan Kardec de Oliveira, todos são médicos homeopatas. A Lenícia, a sessão do Allan Kardec, né? Mas o Tales e a Lenícia, médicos homeopatas, eles escreveram, foi lançado no dia 10 de maio deste ano, o livro Homeopatia e Espiritismo. Inclusive está disponível aqui na nossa livraria, é da editora Inédita. Ele pertence ao grupo Fraternidade Espírita e Monfils em Belo Horizonte. Ele é um estudioso das obras de Pietro Baldi e tem assim a atividade pesquisadora, uma atividade como docente na Mineira de Homeopatia. Lá ele ministra cursos para médicos, principalmente. E também faz um trabalho nesse grupo dentro da filosofia baldiana no CETET. Então, com muita alegria para nós, como nós falamos assim, uma breve síntese do currículo de Deus, nós passamos a palavra para ele com muita alegria para nós, esperando que ele
ele os espíritos hoje classificam visite os nossos corações. Ficamos imensamente honrados e alegres por estarmos aqui. Agradecemos a Casa Cheia e Célia por nos honrar com este convite. Agradecemos o nosso irmão Marco Aurélio, por essa apresentação muito além dos nossos méritos, Então vamos diretamente ao nosso assunto. Buscar hoje falar dos grandes dramas humanos, o suicídio, sob uma ótica espírita. Um dos assuntos mais importantes que a nossa doutrina pode nos oferecer. Então vamos analisá-lo. Agora, meus companheiros, são 20 horas e 5 minutos. No século XX, ficará na história como um século de grandes realizações humanas. O homem desenvolveu recursos tecnológicos fantásticos. Visitou outros mundos, pousou na Lua, enviou robôs a outros planetas. Foi na intimidade do átomo que reconheceu os mistérios que ali existem. Enfim, vasculhou a Terra, esquadrinhou os seres vivos, perscrutou o céu e nos trouxe uma bagagem imensa de conhecimentos, tão grande que é impossível ao único homem absorver todos esses ensinamentos. Foi o século da tecnologia, o século das máquinas, o século dos remédios, o século da informática. Foi também o século de desenvolvimento de armas de alto poder de destruição. Mas em que pese todas essas descobertas do século XX, esta era ficará na história como uma era materialista, como um tempo em que o homem acreditou que a matéria fosse toda a realidade do universo. Inclusive admitiu que nós nascemos da matéria. Fez do homem filho do caos e deixou órfão a sua paternidade espiritual. Portanto, a despeito de todas essas maravilhosas conquistas do século XX, nós podemos responsabilizá-lo pelo enrijecimento do coração humano, pela angústia que foi semeada na alma humana. Portanto, estamos servidos por recursos extraordinários de tecnologia, de informática, de conhecimentos, mas trazemos o coração enrijecido. O homem não sabe responder quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz aqui na vida, qual é a finalidade deste universo, quem é o seu Criador, se é que ele o tem. Então a alma do homem angustia-se, porque vê insolúvel os grandes dramas que acossam a sua consciência.
É por isso, irmãos, é exatamente por isso que a depressão é considerada um dos males do nosso século, uma das principais enfermidades atuais do ser humano. Porque exatamente o século XX não pôde abastecer-nos com conhecimentos suficientes para divisarmos além da realidade física que nos alberga. Meus irmãos, agora são 8h06. 3 pessoas acabam de suicidar-se. As estatísticas atuais nos revelam que a cada 2 minutos no nosso planeta um ser humano se mata. É uma estatística alarmante. Já é uma das principais causas de morte do ser humano. Portanto, o assunto é muito sério. Continuemos então as nossas digressões. É exatamente esta frieza que o materialismo nihilista semeou na alma do homem, um dos fatores fundamentais que leva a alma do homem ao desespero. Semeia angústias indizíveis em seu coração e o fez crer que a morte é o absoluto fim de tudo. Tornou-se uma crença comum, não é verdade? Tem o selo da ciência, tornou-se, de certa forma, elegante e científico negar Deus, a realidade do Espírito, e fazer-se ateísta. Se na Idade Média declarar-se descrente de Deus era motivo, inclusive, de condenação, o parlamento inglês do século XVI e XVII constava na sua Constituição que quem se declarasse herege poderia ser condenado pelo Estado. Mas com o nascimento da ciência houve uma completa inversão destes valores, de tal forma que hoje o crente encontra-se em prejuízo diante da ciência. Ele se envergonha de declarar-se crente nas realidades subjacentes da alma. Então é natural que o suicídio tenha agraçado no nosso mundo. Ele é filho do materialismo. Ele é filho dessa descrença absoluta nos valores da vida, nos destinos do homem, na sua origem transcendente e nos seus fins divinos. Mas eis que na alvorada do século XX, final do século XIX na França, o homem foi picado com a codificação cartesiana, que nos trouxe então uma bagagem de ensinamentos indispensáveis à nossa jornada, imprescindíveis ao esclarecimento da amadurecida razão humana do século XX. O Espiritismo veio para o século XX, veio para atender a fé moderna, a fé raciocinada, o homem da ciência, o homem da razão, o homem que interroga e quer saber os motivos, aquele que já não pode fazer na sua fé uma crença absolutamente cega. Então o Espiritismo desfraldou aos nossos olhos um panorama surpreendente além do túmulo. Descreveu-nos as sociedades espirituais, as colônias do mundo do além. Trouxe de volta relatos vivos, relatos inquestionáveis de entidades desencarnadas
através dos instrumentos mediúnicos. Então nós estamos abastecidos com uma fé realmente inabalável. Já não se trata mais para nós já não é mais uma questão de fé a sobrevivência do espírito após a morte, porque agora já é para nós uma certeza. Se vocês ainda estão iniciando os estudos espíritas, podem, sem dúvida nenhuma, concluírem que em breve guardarão esta mesma certeza, porque o Espiritismo é por demais convincente. Nós já não temos a mínima dúvida de que iremos sobreviver, de que a consciência é indestrutível. Como poderia ser este fruto mais precioso produzido pela evolução terrena, esta flor delicadíssima que é a nossa consciência, a consciência humana, o ápice da evolução biológica, se prestaria a destruir-se com a morte? Seria um imenso absurdo. A consciência precede o nascimento e permanece após a destruição do corpo físico. Isso é um alento dos mais importantes para nós. Acredito eu que na atualidade não há consolo maior para a alma do homem, ele absorver esta verdade como realidade insofismável. Não há outro consolo. Porque, detidos no niilismo, na crença absoluta de que nada sobrevive ao todo, o homem naturalmente se enche de desespero, de agonia, de aflições. Ele precisa então distrair-se durante a vida no consumismo, no abuso do egoísmo, na extração dos máximos prazeres da vida, porque a vida, enfim, não tem mais sentido. O único sentido que ela traz é permitir-nos desfrutar das suas exíguas alegrias. Mas nós, graças a Deus, estamos abastecidos com verdades eternas, estamos consolados. Vamos sobreviver. Todos que estamos aqui nos encontraremos qualquer dia destes. Não é verdade? Tomara que seja bem bom. Mas nós nos encontraremos qualquer dia destes no mundo dos Espíritos. Aplaudimos a doutrina dos Espíritos. Louvamos Kardec pela sua coragem de enfrentar os preconceitos de sua época e trazer-nos estas revelações. Então já não há mais motivos algum para que o homem retire a sua própria vida. Se nós sobrevivemos à morte, então agora o suicídio deve ser encarado de uma outra maneira muito distinta. Agora o homem precisa entender o que é a morte e como se vive no outro plano da vida. Ele precisa compreender que a sua vida futura dependerá da forma como ele vive o seu presente. Então agora nós podemos nos debruçar nos livros espíritas e estudarmos a fisiologia da desencarnação. Já pensaram que coisa mais chique, né? Estudarmos o fenômeno da desencarnação, para que a morte não nos surpreenda, para que possamos enfrentá-la com tranquilidade. Precisamos estudar como se vive a vida no além para nos prepararmos convenientemente. Quando alguém vai a um país estrangeiro, ele trata de aprender a língua,
interar-se dos costumes, abastecer-se com a moeda corrente para que ele não fique desguarnecido, não tenha graves dificuldades num país estranho. Então nós também temos que nos preparar para a vida no além. Que moeda se usa lá? O que nós vamos levar? Né? Travel check? Dólar? Né? Que salvam as barras de ouro? Né? Não, o caixão, como se diz, né, no dito popular, não tem gaveta. Né? Os valores que nós vamos usar do outro lado são os valores imponderáveis. São aqueles que podemos levar conosco. Mas além disso, o espírito agora pode conhecer as gravíssimas consequências do danoso ato de destruir-se a si próprio. Eis então que se desdobra uma importante realidade para nós. Quais são as consequências do suicídio? Quais são as aflições que o suicida encontra do outro lado? Quais as dificuldades? Quais as novas patologias que ele irá incorporar na sua organização psíquica e espiritual? O Espiritismo nos mostra tudo isto. E é exatamente que nós vamos encontrar o fator preventivo mais importante que existe neste mundo contra o suicídio. Porque se aquele que intenciona matar-se conhece esta realidade espiritual, sabe que irá não solucionar os seus problemas, mas aumentá-los e em muito, então ele jamais irá entregar-se a este ato. Não é verdade? Portanto, o mundo precisa urgentemente deste conhecimento, destas informações. Elas necessitam serem veiculadas nos mais diversos meios para que atinjam o maior número de pessoas. Infelizmente, o homem é dado ao misonerismo, que é a resistência a mudar o seu pensamento, não é verdade? E, infelizmente, muitas sociedades ainda encaram o conhecimento espírita com graves preconceitos. E não nos cabe também a atitude de querer convencer quem quer que seja, mas sim de apresentarmos aos outros esta realidade da vida do além. Então vamos conhecer aqui, ainda que ligeiramente, as principais consequências espirituais do suicídio. Eu acho que é o mais importante para nós. E a doutrina dos Espíritos, desde os seus fundamentos, desde as obras básicas, nos trouxeram informações precisas a respeito das consequências do suicídio, as consequências espirituais do suicídio. No Livro dos Espíritos, questão 943 e adiante, Kardec questiona os espíritos a respeito do suicídio. Quais são as suas consequências? Quais as dificuldades que ele irá gerar para o espírito? E aí nós vamos nos inteirar destas consequências. Depois da revista espírita, nós vamos encontrar relatos vivos, interessantes de espíritos suicidas que se manifestaram nas reuniões de Kardec. Kardec nos relata então o caso de um sapateiro, né, que se apaixona e ao não ter correspondido o seu amor, ele se mata. E na revista espírita nós vamos encontrar lá os relatos desses diálogos e o espírito dizendo de suas aflições, de suas agonias, do seu arrependimento pelo ato doloso. E vamos encontrar outros relatos da revista espírita. Esse nos chamou mais atenção. E lá Kardec questiona
aos espíritos a respeito da falta cometida, da culpabilidade do espírito, das consequências. Então, todos os fundamentos deste conhecimento estão nas bases da doutrina espírita. Mas nós vamos encontrar depois em André Luiz outras informações importantíssimas a respeito do suicídio. No livro Entre a Terra e o Céu, o mentor nos relata o caso do Júlio. Vocês certamente devem se lembrar. O Júlio foi um garoto que, aos 8 anos de idade, sofrera uma morte por afogamento numa das praias da nossa nação. Numa ligeira distração de sua madrasta, uma onda do mar o carregou e, infelizmente, ele veio a se afogar. No plano espiritual, então, nós nos encontramos com este pequeno desencarnado tão precocemente. Aqui na Terra nós lamentamos o destino, costumamos acusar Deus de negligência por não vigiar um garoto deste e deixá-lo morrer assim. Mas na realidade do espírito, nós ficamos compreendendo que tratava-se de um suicida. O nosso Júlio, vejam bem, na Guerra do Paraguai, um século atrás desses acontecimentos, infelizmente incorrera neste erro. Por questões amorosas não solucionadas, por não ter, da mesma forma que o sapateiro, ter o amor de uma jovem, ele resolve suicidar-se. Ingere uma substância corrosiva, uma soda cáustica que o corrói e maltrata, mas no entanto ele não morre. Tendo agravado os seus desesperos, o nosso Júlio então atira-se nas águas do rio Paraguai, vindo a falecer por afogamento. Eis o drama semeado há um século atrás por este espírito. E nesta encarnação, ele veio a sofrer então um afogamento. No entanto, as condições do Júlio no mundo espiritual ainda eram muito precárias. Ele trazia uma chaga aberta na região do seu perispírito, porque nós morremos e sobrevivemos com outro corpo, que é o corpo espiritual, o corpo psicossomático, perispírito, que possui órgãos também, O neófito da doutrina espírita, que não se assuste com isso. Então, o Júlio desencarnado tinha ainda uma chaga aberta na sua glote, na sua faringe, na sua garganta, que tirava o seu sossego, lhe incomodava sobremodo. Era fruto da sua lesão que ele se incorporara no suicídio um século atrás. Para libertar-se daquela lesão, o nosso Júlio deveria retornar à carne. Porque a carne, como diz André Luiz, é o filtro milagroso que retém nas suas malhas as impurezas que o perispírito traz. É o carvão divino. Então o nosso Júlio mergulha de novo na carne, renasce, mas ele estava fadado a outro drama. A carne absorve aquela mazela perispiritual, aquele nicho fluídico do perispírito, e ao absorvê-la, a carne atrai bacilos próprios da nossa vida, do nosso mundo, o bacilo de diftéria. Então, aos 2 anos, o Júlio é acometido da difteria, o antigo grupo. E mais uma vez o Júlio não resiste. Aos 2 anos de idade, volta ele ao plano espiritual. Aqui na Terra nós maldizemos a natureza. Como pode? Como Deus permite a existência dessas bactérias danosas? Como Deus não vigiou esse garoto para que ele sobrevivesse, não tivesse essa enfermidade tão dolorosa? Mas nós não conhecemos a realidade do Espírito. Ele precisava dessa enfermidade para curar-se. Vejam que curioso. O Júlio, enfim, desencarna em condições de alívio, de equilíbrio,
podendo então prosseguir doravante as suas encarnações de maneira mais cômoda e saudável. Então assim nós assistimos essa obra Entre a Terra e o Céu, consequências de um suicídio. Mas as consequências do suicídio são muito mais que isto. Para que nós possamos compreender exatamente o que sofre o suicida, e aqui vamos abrir um parênteses, é claro que existem diversas modalidades de suicídio e diversíssimas condições de suicidas, Então vamos fazer um estudo generalizado, porque há uma interferência de uma imensidão de fatores, evidentemente, Vamos ver se temos tempo de falar de um suicídio muito comum na nossa realidade, não reconhecido muito bem por nós, que é o suicídio inconsciente, Vamos ver se falamos dele. Mas vamos nos ater nas consequências mais graves da autodestruição. E para compreendermos essas consequências, acho interessante repassarmos, ainda que rapidamente, as principais fases da desencarnação. Abrindo então uma porta para um estudo interessantíssimo, que infelizmente muitos não querem participar dele, que é estudar a morte, Muitos não querem enfrentar isso, deixa a morte para lá, Mas não é verdade, nós temos que nos educar para a morte, A morte, segundo André Luiz, se compara a um fenômeno muito conhecido aqui na Terra, que é a metamorfose dos insetos, Os insetos de metamorfose completa passam do estado de larva, de lagarto, para um inseto alado, completamente distinto, como é, por exemplo, a borboleta, Então a lagartinha, ela sofre uma morte verdadeira. Ela morre para ressurgir como borboleta, E este fantástico milagre se dá aos nossos olhos. Então, como se dá esse processo ligeiramente, A lagartinha come, uma fome voraz, folhinhas verdes de modo geral, Até que um belo dia ela, enfastiada, não se alimenta mais. É o fim de um ciclo para ela. Inconscientemente ela sabe disso. Então ela procura um canto mais resguardado, evidentemente, uma dobra de um tronco de árvore, algo assim, e ali a lagartinha vai confeccionar para si o seu pequeno caixão, seu féretro, o seu casulo. Ela irá tecê-lo e colocar-se dentro dele. Que coisa extraordinária, Então ela tece para si o seu pequeno casulo, se encerra dentro dele e vai morrer, entre aspas, Aparentemente vai morrer. Ela vai entrar num estado que a biologia chama de crisálida. Ela adormece completamente. O seu metabolismo quase se extingue. Então ela passa por uma fase em que ela destrói o seu próprio corpo, o seu próprio organismo, é liquefeito, numa fase que a biologia chama de histólise. Isto significa tecido, lise, quebra. Então ela quebra os seus próprios tecidos, desfaz os seus órgãos, liquefaz todo o seu corpo. Logo em seguida ela passa por uma outra fase que é de reconstrução, construindo um corpo completamente distinto do primeiro. É a fase de histogênese. Histo é tecido e gênese é construção, formação, nascimento, Então ela faz uma nova construção de tecidos, uma histogênese. Depois de passado por estas fases, então, ela se liberta do seu pequeno casulo para estender suas asas e flutuar mansamente pelos seus campos floridos, sugando o seu doce néctar,
É assim? É uma coisa até poética para nós, né? Observarmos esse extraordinário fenômeno, né? Se nós não conhecêssemos, diríamos, isso trem não vai dar certo, né? Não é que tudo se arranja, tudo se acomoda, tudo se coloca nos seus devidos lugares? Porque há ali uma inteligência atuante, né? A inteligência divina a serviço da inteligência do ser. Então nós sofremos no processo de desencarnação um processo extremamente semelhante. Quando vamos desencarnar, entramos no estado de crisálida da consciência, como diz André Luiz. Estado esse onde nós experimentamos o sono profundo, o sono completamente inconsciente. Nós não damos notícia de nada. Nessa fase, o pensamento como que se detém e a alma adormece. No estado de crisálida da consciência, do estado de crisálida da consciência, nós passamos a lise dos nossos tecidos, a histólise dos tecidos orgânicos, que é o processo de decomposição, né? Que não nos agrada muito, né? Não é assim tão bonito, né? Infelizmente, não é verdade? Mas acompanhando a histólise orgânica, o perispírito também, ele liquefaz os seus tecidos. André Luiz nos fala isso com clareza. Há uma aparente destruição, um aparente desfazimento da estrutura corporal do perispírito. O perispírito se desfaz no processo de desencarnação. Ele simplesmente não se desprende, como nós pensávamos, né? Ele sofre um processo muito importante. Em seguida, ocorre a histogênese perispiritual. O perispírito refaz os seus tecidos, mas de uma forma ultra rápida. O perispírito se reconstrói, acomodando a consciência que se desprende do corpo físico, libertando-a para os campos perispirituais, os campos espirituais, né? Onde enfim o espírito com um novo corpo, mais sutil, né? Como as borboletas, quizá poderá flutuar, né? Como as outras aventuras da vida. Então nós entendemos muito bem que o perispírito é uma entidade cíclica. O perispírito sofre movimentos cíclicos de contração e de crescimento, de expansão. Ele está sujeito a esses movimentos. E no livro dos Médiuns, Kardec afirmou que o perispírito se contrai e se dilata. No processo de contração é como se ele se desfizesse. No processo de dilatação, ele se reconstrói. Portanto, há uma reciclagem do perispírito ao longo do caminho da evolução. Quando nós vamos encarnar, ocorre de novo a reciclagem do perispírito. O perispírito se contrai antes da encarnação. Um movimento que a Belo chama de restringimento perispiritual, miniaturização perispiritual, não é isso? O perispírito se contrai, se insista no útero materno e dilata, expande-se vertiginosamente. E com isso ele traz o crescimento das células físicas que vertiginosamente vão crescer para acompanhar o inflar do perispírito. Porque o perispírito faz este movimento, né? E em 9 meses reconstrói-se o corpo físico e reconstrói-se também o perispírito. Portanto, o perispírito está sujeito a esses embalos de contração, de expansão, de aparente destruição e reconstituição dos seus tecidos perispirituais. Está claro? Estes movimentos são orientados pelo espírito, por nós mesmos, naquela facção de inteligência inconsciente que trazemos conosco, né? Porque nós somos seres profundamente sábios, construímos o nosso corpo, mantemos o funcionamento do nosso perispírito, fazemos isto subsidiados pela inteligência divina, né?
Então é o nosso próprio ser que faz esses movimentos de aparente destruição do perispírito e reconstrução do perispírito. Na fase de reconstrução do perispírito, no processo de desencarnação, o perispírito ele se vale do dinamismo do espírito, do dinamismo da consciência, porque a nossa consciência é profundamente dinâmica. Então, a nossa consciência absorve remanescentes energéticos do corpo físico para servir a este processo de reconstrução perispiritual. Portanto, este funcionamento está diretamente ligado à nossa consciência. Ora, o suicida, ele desencarna embalado por um impulso autodestrutivo. É alguém que não quer viver. É alguém que quer deixar de ser, quer se extinguir para a realidade exterior. Não é verdade que é assim? Então, o suicida vai ter uma imensa dificuldade de perpassar por estas fases. O processo de desencarnação do suicida vai se dilatar há um tempo enorme. Emmanuel nos informa, que essas fases da desencarnação, elas ocorrem em média em 72 horas. É o tempo médio que nós vamos gastar para efetuarmos o nosso trânsito, a nossa passagem desta para outra, como se diz, né? Mas o suicida ele vai dilatar em muito este prazo, ele vai ter grande dificuldade de realizar estes movimentos. O seu perispírito estará fortemente imantado à carne, dificultando o processo de desprendimento e o processo de desfazimento do perispírito. E uma vez que o perispírito consegue desvencilhar-se do corpo, o movimento de destruição, a estólise perispiritual será acentuada. E a reconstrução, que é a dilatação do perispírito, a histogênese será dificultada. Está claro? Em decorrência do forte impulso autodestrutivo que está animando o espírito nesse instante. Em consequência disso, o seu perispírito não terá uma recomposição adequada. O seu perispírito será gravemente danificado no mundo espiritual. Porque as forças reconstrutivas estarão inibidas. Está claro? E ocorre um fenômeno lamentável, identificado pelos espíritos, e nos transmitem essas informações. Com frequência, o suicida, então, assiste configurar-se no seu perispírito o fenômeno da cadaverização. Não é nem bom a gente ficar falando isso, Porque, infelizmente, o perispírito irá cadaverizar-se. Ou seja, irá adquirir uma aparência de cadáver. Uma coisa horrorosa. E, em sã consciência, não queremos para ninguém, muito menos para nós mesmos, Não é verdade? Nós apresentarmos-nos no mundo espiritual como uma aparência cadaverizada. Poderemos experimentar os fenômenos da decomposição orgânica, que são fenômenos horríveis para o espírito. Aí nós já não sabemos falar mais nada, Nas consequências do suicídio, não é verdade? Essas já estão por demais lamentáveis, já são por demais graves para as aventuras da alma, ou as desventuras da alma. Então o suicida encontra-se com seríssimas dificuldades. Depois, além de ele experimentar a cadaverização, a sua consciência tem uma grande dificuldade de despertar no mundo espiritual. Então ele com frequência entra em sono letárgico e dorme por anos e anos e anos, sem participar da vida ativa no mundo dos espíritos. Esses espíritos então ficam em estado
de letargia, como quem em coma. Eles não conseguem acordar. Não só porque não têm energias perispirituais suficientes para ativarem a consciência, mas porque também não desejam viver. Não é assim? Eles se retraem nas camadas ocultas do seu inconsciente, ali permanecem. Então esses seres são muito infelizes no mundo dos espíritos, né? Ficam dormindo, ou por vezes participam de pesadelos horríveis, né? Não tem a configuração do perispírito perfeitamente recomposta. O perispírito pode absorver, no fenômeno de espelhamento orgânico, as lesões do corpo físico que o levaram à morte. Então o perispírito fica lesado, né? Nós vamos ver isso na literatura espírita. Memórias de um Suicida descreve um espírito lá que vaza sangue pelo ouvido onde ele deu o tiro. Outro tem o tórax aberto, né? Outro traz o seu perispírito chamuscado pelo fogo que queimou o seu corpo físico, coisas assim, né? E os estados ainda mais graves do suicídio são aqueles em que a consciência que não despertou continua o mergulho em si mesma, continua o seu processo de contração em si, negando-se viver. Esses são os quadros mais lamentáveis, porque este ser no mundo dos espíritos poderá terminar por desconfigurar o seu perispírito, tornando-se um ovoide. Então a ovoidização é, além de outros motivos, uma das graves consequências dos suicídios mais graves. O espírito poderá então perder a configuração humana própria do perispírito, tornando-se um cisto humano, né? Um ovoide. Isso pode ser muito assustador para quem não conhece a doutrina espírita. Esses estudos foram, de certa forma, evitados, né? Para que não nos chocassem, mas enfim, nós precisamos conhecer a realidade. Nós já somos um pouquinho crescidos, né? Não somos crianças espirituais mais. Então temos que enfrentar isso. Isso existe de fato. Enfim, o suicida irá experimentar essas gravíssimas consequências de forma que os seus problemas, ao invés de encontrarem solução, se verão agravados. Não é verdade? E as consequências do suicídio não terminam na vida após a morte, continuam nas próximas reencarnações. Esses seres são levados muitas vezes a reencarnações frustras, são encarnados em irmãs e mulheres que sabidamente irão abortar, né? Eles fazem vários ensaios reencarnatórios, provocam malformações fetais, né? Não conseguem desenvolver adequadamente o feto para que ele possa sobreviver. Então esses espíritos estão fadados a futuros processos abortivos, né? Infelizmente males necessários, mas que provocam choques reencarnatórios nesses espíritos para que eles despertem novamente para a vida, para a realidade e possam se refazer. São processos terapêuticos, né? E muitos reencarnam trazendo lesões importantes, né? As lesões congênitas importantes são produtos de suicídios anteriores, né? E assim o espírito sofrerá sérias dificuldades nas suas próximas reencarnações para reequilibrar-se, para tornar a normalidade da vida. Como o nosso Júlio, né? Que nós relatamos aqui para vocês, né? Que passou sabidamente, né? E André Luiz nos escreve 2 encarnações frustras, onde ele desencarna em tenra idade, a fim de recompor a sua consciência. Evidentemente, nós não queremos isso para o nosso destino, né? Então, nós estamos vacinados, devidamente
vacinados contra os males do suicídio, porque compreendemos, entendemos e conhecemos as consequências destes males. Mas existem outros tipos de suicídios, né? Existem diversas modalidades, diversos pilares de suicidas. Evidentemente que nós estamos falando dos casos mais dramáticos e mais graves, não é verdade? Mas, nesses minutos que nos restam, eu gostaria de falar de um tipo muito especial de suicídio ao qual todos nós incorremos. O suicídio inconsciente, né? Este nós temos que estar alerta a ele. Por isso nós deixamos esses minutos finais para falarmos dele. André Luiz nos escreve na sua primeira obra, Nosso Lar, a sua passagem pelo umbral. Ele ficou 8 anos detido nas regiões escuras do mundo espiritual, perambulando sem rumo, sofrendo. E frequentemente ele ouvia vozes que lhe gritavam: suicida, suicida. E ele, intrigado, dizia para si mesmo: mas eu não sou um suicida, né? André Luiz, segundo os relatos, né, na sua obra, ele desencarnou de um tumor no intestino, né? E ele se recusava a aceitar esta alcunha de suicida. Depois seria socorrido pelo ministro Clarencio, recupera-se, estando já em Nosso Lar, ele questiona o seu mentor a respeito deste fato, porque eles disseram que ele era um suicida. Então, a entidade, né, que o orienta, explica que ele fora um suicida inconsciente. Inconscientemente, ele reduzira em muito o seu tempo de permanência aqui na carne, em decorrência de abusos. Então nós frequentemente estamos nos suicidando e por vezes não nos damos conta disso. Por exemplo, quando nós ingerimos substâncias que sabidamente nos fazem grandes males, quando nós fumamos. A ciência diz que para cada cigarro que nós aspiramos, nós reduzimos 2 minutos da nossa vida. Agora eu faço um cálculo, né? Quantos cigarros você fuma por dia, por mês, por ano, e multiplica, né? Dá para conhecer, não dá? A quantidade de anos que você está roubando de sua vida. Portanto, o fumante é um suicida. Ele sabe que aquilo lhe faz mal, né? Que aquela droga lhe rouba a vitalidade, lhe danifica o corpo físico, e ainda assim ele opta por fumar, por danificar-se, iludido de que aquilo não lhe faz o mínimo mal, né? Uma lamentável ilusão, não é verdade? Então esse é o tipo mais importante de suicida que nós conhecemos entre nós. Não só o que fuma, mas o que bebe, o que ingere tóxicos, né? Ele também está se suicidando. E às vezes, vamos falar baixinho isso aqui, né? Às vezes a gente se suicida, né? Através daquele churrasco, né? Daquelas lasanhas que a gente come em excesso. Então, através da alimentação inadequada, nós também estamos roubando vitalidade do nosso organismo, né? Comendo o que não deve, em quantidades indevidas, perturbando, né, o nosso funcionamento. Pesquisas recentes já nos afirmam que se nós alimentarmos 25% menos do que comemos, com muita possibilidade vamos viver 25% mais, né? Porque nós comemos demais, e isso nos mata aos poucos, né? Então nós estamos nos suicidando pelos abusos que cometemos contra o nosso corpo físico. Os espíritos que desencarnam na época correta são chamados no plano espiritual de completistas. Eu acho muito elegante isso, né? O completista é aquele que morre no prazo certo, previsto, porque nós encarnamos com um programa de vida.
Nós nascemos com uma correta programação dos anos que vamos estar aqui na Terra. Mas aquele que cumpre esse período, que é chamado completista, infelizmente é muito raro, né? Aquele que morre na época prevista, aqueles que se cuidaram, que souberam zelar pela sua saúde, que não abusaram, né? Não se deram a esses hábitos que infelizmente são comuns entre nós, né? Muitas vezes noites na farra, né? Perdendo saúde, ingerindo tóxico, deixando de beneficiar-se com o sono, né? Trabalhos excessivos. Às vezes a gente é obrigado a isso, infelizmente, né? Mas por vezes o trabalho excessivo é fruto das nossas ganâncias. Nós queremos mais, de forma inadequada, e exigimos do nosso corpo além dos seus limites, né? Nos alimentamos mal. É certo que nós vamos reduzir um pouco o nosso tempo aqui na Terra, porque infelizmente a indústria alimentícia tem nos proporcionado alimentos de certa forma inadequados à nossa saúde, né? A gordura trans, né? Os agrotóxicos que impregnam os nossos órgãos granjeiros, né? Não é verdade? Eles nos roubam vitalidade, nos intoxicam, mas infelizmente nós não temos como nos evadir, né? Porque precisamos alimentar, a sociedade tem que produzir alimento para todos. Se não usarmos defensivos agrícolas, os alimentos podem não ser suficientes, e infelizmente isso não é um suicídio inconsciente. Eu não tenho que comer, nem comer isso aqui, porque é um agrotóxico, infelizmente não posso plantar, não tem horta, né? Não é assim? Então, paciência, isso aí é fruto da nossa sociedade. Isso não é um suicídio inconsciente. Inconsciente é aquele que sabe que está, né? Melhor dito, seria um suicídio inconsequente, né? Ele sabe que está morrendo, né? Está danificando o seu organismo. Os completistas são recebidos no plano espiritual com festas, sabe? Tem banquinho, né? Tem bolo, tem foguete, né? Quando aparece não um completista, sabe? Uma festa danada lá no céu, né? Quando os completistas desencarnam naquela época correta, né? Prevista. Tomara que nós sejamos esses, né? Que a gente possa desencarnar sem sermos recebidos no plano espiritual como suicidas, né? E lá participando de uma festa, soprando um bolinho, né? E sabe, bebendo uma champanhezinha sem álcool, né? É isso? É uma brincadeira, mas dizem que é uma alegria, né? No plano espiritual, quando esses indivíduos chegam nessas condições. Então vamos zelar o máximo possível pela nossa vida, pelo divino santuário que é o nosso corpo físico, né? Para que a gente não venha desencarnar em condições lamentáveis, né? Zelar pela vida e transmitir esses conhecimentos a todos quanto possível, né? Para que o suicídio seja banido da nossa sociedade mediante o conhecimento e a divulgação da ciência espírita. Nosso tempo está encerrado, né? Espero que eu não tenha assim complicado muito o assunto, nem assustado vocês com essas imagens, né? Não as levem para casa. Vamos nos abastecer sim com imagens de vida, de exuberância, de alegria, né? Vamos lembrar da borboletinha aí voando dos campos floridos, e nós como entidades desencarnadas, né? Flutuantes e leves no mundo espiritual, né? Certamente será uma imagem melhor para levarmos para nossas residências. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude a valorizarmos as nossas existências, para chegarmos no plano espiritual perfeitamente munidos do necessário às nossas vidas. Muita paz, muita alegria para todos nós. Agradecer ao nosso companheiro Wilson pelo estudo, né? Os todos chamamos a atenção. Eu preciso que nós levemos mais a sério. Falamos do suicídio, do espiritismo. Quando a gente fica atento nos estudos, a gente pensa na qualidade de vida. Quando falamos em qualidade de vida, nós pensamos
somente o bem-estar físico, mas o nosso bem-estar psíquico, emocional, espiritual, acima de tudo, vamos trazer esses benefícios. Antes da nossa prece final, a nossa companheira Solange vai fazer para nós, eu gostaria de dar um aviso. Nossa mocidade vai completar 40 anos e eu estou vendo aqui a Maura ainda está ali. A Maura, encontrei ela aqui há 26 anos atrás, precisamente. E nós temos um blog nessa casa, a mocidade tem um blog, está ali logo ao endereço, que é o http://ASX, né? Associação Espírita blogspot.com. Vale a pena a gente acessar para acompanhar de perto a divulgação da mocidade, porque é um trabalho extraordinário. Por exemplo, a minha vida foi refeita e eu me encontrei graças à mocidade do 7 de janeiro, assim como a Maurinha e muitos de nós. Estamos felizes por estarmos presentes, reunidos, essa casa que tem confortado e transformado muitos corações. Que todos nós possamos depois também instruídos a respeito da sagrada importância da nossa vida, aproveitarmos esses momentos de paz, aproveitar a presença dos amigos espirituais que aqui se reúnem, sempre com a intenção fraterna de nos socorrer, de alimentar as nossas esperanças e a nossa coragem. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela graça da vida. Agradecemos a Kardec, que tão decididamente reuniu os ensinamentos da doutrina espírita para que nós pudéssemos hoje compreender um pouquinho mais daquilo que a vida nos destina. Obrigada a cada um que oferece um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, em especial ao nosso companheiro Gilson, para compartilhar conosco esse aprendizado. Que todos nós hoje possamos sair desta casa alegres, renovados, na certeza de que a vida é estonte, de que ela tem um fim divino e glorioso, que nós estamos no caminho para nos elevarmos. Que assim, cheios dessa vida, possamos levar a todos os companheiros, nos nossos lares, no trabalho, na rua, a certeza